People, uma boa tarde, seja bem-vindo a mais um canal Casinha da Já. Hoje eu tô aqui, toda à vontade na minha cama, para poder conversar um pouco com vocês sobre a situação da minha casa, que eu conversei hoje, né? Eu conversei hoje com a dona aqui da casa sobre a casa, né? E perguntei para ela, né, se ela me venderia a casa, qual é a forma de pagamento, porque quando eu entrei em contato com ela ano passado, foi ano passado, né? Ano passado, dia 27 de abril, eu me mudei pra cá ano passado. Tinha um negócio agora numa linha assim, ó. Não sei o que aconteceu nessa linha, essa linha fica torta. Aí eu me mudei pra cá dia 27 de abril de 2024. Meu ex-namorado, né, me ajudou na mudança. E eu iniciei nessa data morar de aluguel. Os antigos que me acompanham aqui no canal sabem que eu morava em Nova Friburgo e eu morava numa casinha. Essa casinha eu tinha ganhado quando eu era de uma religião. Eu era testemunha de Jeová. E em 2011, né, aconteceu uma tragédia na minha cidade, onde que muitas pessoas infelizmente morreram. Muitas famílias perderam a vida. Muitas pessoas, gente, não tem noção. Eu não tenho o número exato para dizer para vocês, mas se vocês colocarem tragédia de 2011 da cidade serrana, a minha cidade foi uma que foi muito afetada mesmo. E infelizmente muitas pessoas morreram. E quem não morreu, infelizmente perderam casa, perderam móvel, né? Perderam o seu lugar. Tinha gente que perdeu casa, que morava desde quando era criança, né? Que às vezes morava em comunidade, em morro, né? Como a gente fala, né? E, infelizmente, essa tragédia ceifou muitas vidas e ceifou também muito patrimônio, muita casa, né? Tem pessoas que começaram do zero de novo. Tem homens que começaram sem a sua família, que tinham mulher, tinham filho, e infelizmente morreram na tragédia. Mulheres que começaram sem seus filhos, ou sem seus maridos, ou sem sua mãe, sem seu pai. Infelizmente, quando acontece uma tragédia em certo lugar, como muitos que vão ver agora esse vídeo, infelizmente sempre há percas, né? A gente perde conhecidos, perde vizinhos. E quando não é a perda, que é a pior perda, né? Que é perder pessoas que a gente ama, gosta, conhece, a gente perde nosso patrimônio. Mas isso é o de menos, né? Por tudo que aconteceu, pelo nosso emocional ser abalado, por a gente perder pessoas amadas, pessoas conhecidas, é, o bem material realmente é o de menos, né? Porque quando a gente está vivo, com força, a gente consegue lutar, né? A gente consegue lutar, a gente consegue recuperar. Eu, por exemplo, eu perdi a casa, na época na casa até eu ia sair, mas eu não tinha saído dessa casa, que era da minha mãe, tudo tal, e aí com o negócio de briga de família, depois que a mãe morre, né? Os irmãos começam a brigar pelo patrimônio, então eu tive que sair. E aí eu tive um prazo para sair. E nessa época, antes da tragédia, eu estava procurando casa. E na noite que eu fui procurar casa, levei minha sobrinha no hospital, vim com ela. Eu acho que foi nessa sequência, se eu não me engano. É, quando começou a chover, não, já estava chovendo. Um mês todo chovendo, aquela chuvinha bem fininha, molhando o solo. E no dia 11, acho que foi dia 11 do 11, foi em 2011 ou 2013? Acho que foi 2011, sim, se eu não me engano, tá? Se eu tiver errada, eu coloco aqui na legenda quando eu for editar esse vídeo, né? É muita. Quando eu falo desse dia, desse ano, é, o corpo suscita muitas emoções vividas, é, muita tristeza, né? Que foi nesse dia, tudo tal. As lembranças vêm. Mas se eu tiver errada, me desculpe aqui, tá? Ter errada a data, porque eu tô ficando velhinha e as datas às vezes fogem da minha mente. Mas é isso aí, mas foi mais ou menos nessa época aí. Então, né? Por que eu tô lembrando tanto? Tô textualizando para vocês entenderem melhor a minha vida. Daí a minha vida mudou. Porque eu perdi a casa que eu morava, que eu já ia sair.
E aí a gente ficou no abrigo, eu fiquei na casa de um vizinho nosso, que não tinha acontecido nada na casa dele. E aí, mas eu tinha que viver, né? Aí eu voltei a trabalhar na casa que eu trabalhava. E eu consegui recuperar bastante móveis. Algum móvel molhou, não teve como trazer. Mas aí eu também ganhei bastante, sabe? Eu ganhei cama, ganhei guarda-roupa da minha patroa. Eu ganhei roupas, na época dava muita roupa, compra, né? Quando eu tava na religião ainda. E a religião que eu tava, que é Testemunho de Jeová, como todo mundo deve saber, ela tem um projeto social que ajuda os membros lá de dentro, né? E esse projeto social, é, eles também, com os donativos que nós mesmos, membros dessa religião, doamos, juntando os donativos do mundo todo, eles fizeram esse projeto social, montaram equipe de construção, compraram o terreno e fizeram casas. Na minha antiga cidade, que eu não moro mais lá, me mudei, né? Em Nova Friburgo, na minha antiga cidade, compraram 3 terrenos. E nesses 3 terrenos eles fizeram casas. Sendo que uma casa, um terreno que eles fizeram foi. Se vocês colocarem na internet aí, vocês vão ver que está lá listado, né? Testemunho de Jeová, as construções dos voluntários. Em um terreno eles fizeram, foram 7 casas, se não me engano. Aonde que eu morava, que era em Campo do Coelho, eles fizeram 9 casas. Só que era tudo um condomínio, no mesmo quintal, no mesmo terreno grande, né? Lá eles fizeram 9 casas, casas germinadas, casas, né? E a minha casinha era uma casinha muito bonitinha. Se eu devo colocar foto aqui. Eu nunca mostrei, desde que comecei a gravar o vídeo, eu nunca mostrei lá de frente. Por quê? Porque quando eu comecei a gravar vídeo aqui pro canal, pra essa plataforma, eu já tinha me rebelado. Eu já tinha saído. E eu nunca gravava vídeo fora, assim, mostrando, né? Chegando em casa. Eu sempre gravava vídeo dentro da minha casa, limpando a casa, organizando, os primeiros vídeos organizando dentro de casa. É muito raramente que eu mostrava um vídeo fora de casa. Você pode observar, quem está chegando novo aqui agora, os antigos que já assistem vídeo no meu canal, vão ver que eu nunca gravava vídeo dentro de casa, fora de casa, mas dentro de casa. Entendeu? Muito raro eu gravar vídeo fora. Então, é, eu vou ver se eu recebo alguma foto lá disso, se eu tiver, né? Não lembro se eu tenho. E eu vou colocar aqui para vocês verem que a casinha era uma linda. E quando eu ganhei essa casa, né? Dos irmãos, meus irmãos espirituais, agora que não são, porque eu mesmo desmembrei, entendeu? E não foi por nada, tá, gente? Foi só por motivo meu pessoal. Eu achei que o meu tempo ali de ficar ali já tinha passado. Se eu volto, não sei, não sei, só Deus sabe. Mas por enquanto eu tô rebelde e por enquanto eu tô fora, entendeu? Mas eu não cuspo no prato. Quer dizer, na verdade eu cuspi um pouco, né? Porque quando você vira as costas pra sua família espiritual, você acaba um pouco sendo ingrata por tudo que eles fizeram pra mim, né? Mas enfim, né? A gente toma nossas atitudes, as nossas decisões e a gente. E tudo tem uma consequência, né? Uma coisa que eu aprendi lá dentro. Que eles sempre ensinavam que qualquer decisão que a gente toma, as consequências sempre vêm. Sejam elas boas, sejam ruins. E no caso, né, eu ganhei essa casa. Como eu sempre moro sozinha, não sou casada. E o tempo que eu tive na religião também eu não casei, embora eu quero muito casar, gente. Mas até agora eu não casei. Então eu ganhei uma casa de um quarto, sala, cozinha, banheiro. Vocês podem ir lá no vídeo mais antigo do meu canal, os primeiros vídeos, que vocês vão ver eu gravando dentro de casa os vídeos ali, né? Minha casinha era linda, gente. Eles me deram a casinha arrumadinha. E eu não precisei. Depois que eu pintei, né? Que você vai usando, a casa vai sujando. Mas eu ganhei a casa pintada, com piso, com chuveiro, com lustre, com tudo. É só pegar os móveis e entrar. E na época também eu ganhei alguns móveis, né? Minha amiga Mari me deu o fogão, minha amiga Luísa me deu a geladeira, me deu um guarda-roupa.
eu já tinha cama, eles fizeram uma festa e me deram utensílio de cozinha. E depois eu fui comprando outras coisas com o tempo, né? Nunca falei isso aqui abertamente no canal, porque, como eu disse, acabei de dizer para vocês, quando eu comecei a gravar vídeo para plataforma aqui por YouTube, eu já estava fora, eu já tinha me rebelado. Então, peoples, depois de algum tempo vivendo lá, como agora até que eles pararam um pouco com isso, mas quando um membro se desassociava, eu no caso me desassociei, né, de lá, eles paravam de se comunicar, eles não tinham comunicado, assim, se eu cruzasse, imagina, você mora com pessoas que já foram seus irmãos espirituais, e aí a pessoa não fala um oi, um bom dia, boa tarde, e isso foi ficando cada vez mais complicado. E 1 ano eu aguentei, 2 anos eu aguentei, 3 anos eu aguentei. E aí quando ia dar para 4 anos, né, eu já estava já não suportando mais conviver, ver que todas aquelas pessoas que não falavam comigo, embora eu sabia que isso ia acontecer, eles já foram na minha casa, já comeram na minha casa, já comi na casa deles, nós trocamos informações, trocamos segredos, já foram meus amigos, já foram meus confidentes, então era muito ruim, entendeu? Ver eles assim e não poder falar, e não, eles também não falaram comigo, não que eles faziam mal para mim, mas era chato, né? E aí foi indo, eu pensei e orei e resolvi vender. E para minha surpresa, não demorou muito, eu vendi a casa, consegui vender. O senhor que está me pagando, graças a Deus, muito direitinho. E aí, chegando aqui, Peoples, eu agora moro nessa casa, como eu já fiz o tour aqui pra vocês, de aluguel. A minha intenção é realmente comprar. E eu só sei que eu ganhei um dinheiro bom, né? Um dinheiro que ele me deu um dinheiro bom. Só que eu tinha muitas dívidas, sabe? Eu tava devendo muito dinheiro. Já tinha já uns 2 carnês já, que na minha antiga casa que eu vendi, já tinha uns 2 carnês de IPTU que eu não pagava. A luz estava atrasada, a água estava financiada, minha vida estava um bolo danado. Eu sei que o dinheiro que ele me deu na mão, né? Que sempre a pessoa me dá um dinheiro na mão, depois vai pagando devagarzinho. Esse dinheiro bom que ele me deu, o que eu fiz? Eu paguei as minhas contas, que foram muitas contas, para realmente dar a casa pro novo comprador, o novo dono dela, tudo quitadinho. Paguei luz, paguei água, mas quitei tudo e foi um bom dinheiro. Depois eu fui comprando algumas coisas. Comprei a máquina de lavar, comprei o tanquinho, cheguei aqui, comprei mais um tanquinho, comprei roupa, paguei mudança de um lugar pro outro. Eu penso agora que eu deveria ter o quê? Comprado outros móveis com o volt daqui. Porque eu trouxe um móvel da uma cidade que era 220, trouxe uma para 110. Então agora tudo vive de, né, tem que botar transformador. Mas enfim, comprei muitas coisinhas para mim e o dinheiro foi acabando. E aí, na hora de vir para cá, eu paguei o primeiro aluguel à senhora e falei com ela com a intenção que eu queria comprar e eu me tinha deixado 5.000, né? E aí ela não aceitou, ela falou para deixar o dinheiro no banco para render. Mas como pobre que dinheiro no banco para render? Eu acabei, o que eu fiz? Eu vendi ter feito, seguido o conselho dela e deixado o dinheiro. Eu peguei e abri a loja. Os 5.000 que eu tinha na mão, eu comprei mais um. Pipos voltando, eu tive que apagar um monte de coisa aí que eu tinha gravado do show pra poder continuar. Então é isso, Pipos. Resumi bastante pra vocês que deu pra vocês entenderem. Eu vendi a casa lá, ganhei o dinheiro, paguei minhas contas, tudo. Tinha muita conta pra pagar. Sabe como é pobre, né? Eu, por exemplo, sou assim. Às vezes eu fico devendo um monte de coisa. Mas quando eu recebo um dinheiro bom, acontece, eu vou lá, pago tudo, eu quito tudo. Vou fazer outra de novo, né? Mas muita coisa eu deveria ter comprado. Compro com uma geladeira nova, um fogão novinho, um micro-ondas com volt daqui. Mas tudo bem. Eu ainda tenho as coisas que a gente nunca sabe de que dia que vai viver. Mas assim, eu, pelo menos aquela dívida que eu tinha lá na minha antiga cidade, eu consegui pagar quase todas. E eu vim pra cá, eu tive com 5.000 reais, ela não aceitou o dinheiro. Eu falei, eu tenho 5.000, né? Aí
A gente podia negociar, né? Mas aqui, gente, aqui, o povo daqui, eles não querem saber se você é pobre. Pobre é que se lasca, entendeu? Porque para você comprar uma casa que eu tô vivendo aqui hoje, você tem que ter 60 mil em mãos, 50, 100 mil, 200 mil. Tem gente que anuncia aqui uma casa para vender 210 mil, 500 mil. Acho que você tem esse dinheiro. Você acha que a gente tivesse dinheiro em mão, a gente estaria morando numa casa velha? Uma casa que precisa de manutenção? Eu mostrei para vocês mais ou menos no vídeo aí que se eu for comprar essa casa, quanta coisa eu vou ter que fazer aqui nessa casa. As portas tudo velhas, tudo pequena, os pisos, enfim. Eu só sei que é isso, Pipa. Eu só sei que aí eu tomei coragem, né? Paguei o aluguel hoje, que o senhor depositou, né? Aquele da casa lá que ele comprou. E aí eu fui, né? Esse dinheiro entra na conta, eu tenho que ir logo pagando tudo, porque senão gastou e aí como vai ter outro de novo. E aí ela falou pra mim isso, né? Falou que vende sim pra mim, só que ela pelo menos quer uns 30 mil na mão. Né? Aí ela vai me vender como é a prazo, me vender por 60 mil. Tem que dar pelo menos 30 na mão. E, gente, eu tinha que lavar o cabelo hoje, eu não lavei, meu cabelo tá em prasto. Em prasto. Mas voltando ao assunto. Eu dou 30 mil nela, e os 30 mil ela financia R$ 1.000 por mês. E. Mas tem que ter pelo menos 30 mil. Se eu tivesse uns 15 mil na mão, de repente até ela financiava os 45 mil. Mas eu não tenho nada. Eu não juntei dinheiro. Eu, como sempre, pobre se empolga, né? Além de abrir a loja, eu todo dia lá na padaria. Por isso que eu engordei, Pipos. Eu ia comprava pão, comprava biscoito, não guardava nada. E aí, Pipos, agora tá nessa situação de que eu quero comprar, mas não tenho dinheiro, entendeu? E assim, eu vejo muita coisa para vender aqui, mas em conta, tipo, tem casa aqui vendendo por 30 mil, tem casa aqui vendendo por 40 mil, entendeu? Menorzinha, mas dá para vender. A casa aqui é boa por ela ter 2 andares, ter uma escada, ter 2 banheiros, né? Então, ela tá vendendo preço bom. Embora a gente acaba não tendo tanta privacidade, por exemplo. É, eu que fiquei com a casa da frente, aqui toda casa tem que ter uma cisterna, porque aqui cai pouca água. Tem lugares que nem cai água direito. Então, para subir a água para a bomba, que é pouca água que cai, pouca pressão, não sobe só, tipo, com a pressão da água. Tem que ter um relógio da companhia de água, que cobra 150 todo mês, independente se você gastar ou não. Você tem que ter uma bomba d'água para fazer, para ter pressão para subir para a caixa d'água. E tem que ter uma cisterna para reservar essa água. Além da caixa d'água, né? Tá vendo aquela caixa d'água lá, ó? Além dessa caixa d'água que você tem que ter dentro de casa para poder você, né, tomar banho, no banheiro, fazer comida. Você tem que ter uma reserva lá fora para quando cai da rua, entendeu? Porque se você não tiver essa reserva, você vai ter só água, vai ter água só quando cai, por exemplo. Aqui cai água todo domingo à noite e segunda-feira de tarde. Então, se cair água e não tiver uma reserva ali para a água ficar armazenada ali, se por exemplo eu não estou em casa, às vezes eu estou dormindo à noite, ou às vezes eu saí, às vezes eu estou trabalhando, aquela água vai ser, se eu não encher, eu não aproveitar que caiu a água para encher minha caixa de dentro, aí nos outros dias, tipo, na terça que ainda cai, na quarta, na quinta, eu não vou, eu vou ficar sem água. Aí tem que ter reserva, porque, tipo, se cair ali, mesmo se não tiver em casa para encher, e mesmo se a água que não tiver cheia, a caixa aqui de cima não tiver cheia, eu tenho lá reservado, lá no reservatório, água para mim. Entendeu? Então é isso. Então aqui é esse problema, né? Por exemplo, lá na serra, não tinha problema de água, porque lá tem muita nascente. Embora também tenha a companhia de água lá, mas tem muita nascente. Nem todo mundo tem sorte de ter água da nascente, tudo tal. Então a gente paga também essa taxa, mas a taxa lá é menor, né? E quando cai água
relógio, já a pressão era tanta que enchia a caixa. Aqui é diferente. Aqui, se você não tiver um reservatório para reservar água e não tiver uma bomba para botar a água para cima, esqueça de ter água, bebê. Esqueça. Se você trabalha o dia inteiro, trabalha em comércio, se você trabalha de segunda a domingo, você vai se lascar se você não tiver uma cisterna. Então, todas as casas aqui têm uma cisterna. Seja pequena, seja grande, todas as casas têm uma cisterna. E aqui tem aquele problema. Poucas pessoas, às vezes tem um relógio, e um relógio divide para 30 casas, 40 casas. Aqui, gente, eu tenho que fazer. Não é esse vídeo que eu vou fazer explicando as 10 coisas boas de morar em cidade de praia e as 10 coisas ruins, não. Não é esse vídeo ainda, tá? Eu tô explicando a minha situação. Aí, voltando, eu falei com ela hoje eu tô gravando esse vídeo pra vocês hoje é domingo, dia 6 de julho. Então, peoples, ela me disse que se eu quiser comprar casa, ela vai me vender por 30. Não, ela vai me vender. Eu tenho que dar uma entrada de 30 mil. Entendeu? Se eu tiver 20, eu achar que ela faz. Eu tenho que dar 30 mil e R$ 1.000 por mês. Entendeu? R$ 1.000. R$ 1.000 ela vai pagar em um ano. Em 2 anos. R$ 30.000 ela vai pagar em 2 anos e meio quando termino de pagar. Entendeu? Ou senão eu pago o aluguel toda a vida, né? E aqui o aluguel é 650. Entendeu? Esse ano ela não aumentou não, mas do jeito que eu conheço a senhorinha, ano que vem, enfim, pode ser que não, mas acho que ano que vem ela aumenta esse aluguel. E aí, se ela aumentar, aí lascou mesmo, né? Aí eu fico aqui, assim, minha cabeça fica, sabe, pensando em muitas coisas que eu vou fazer. Mas, eu vou... O que vai acontecer comigo? Entendeu? Ou eu junto esse dinheiro, que vai demorar um tempo, parar de gastar com bobeira. Eu assisto uma blogueira que era do Quai, né, outra plataforma. Ela fala que ela conseguiu comprar casa lá na favela. Ela comprou, ela não falou o valor. Você falou também, eu não vi esse vídeo. E ela falou, ela sempre tá aconselhando, gente, junte dinheiro. O dinheiro que vocês ganham, vem de comprar lanche no final de semana, né, Janete? Vem de você passear, se prive de algumas coisas para você ter outras coisas. E é verdade. Se a gente não se priva, a gente não tem nada. E principalmente a casa, né? E ela falou que ela determinou a morar de aluguel, então ela vai morar num lugar mais barato. Ela falou que morou no estúdio por um tempo. E ela morou em aluguéis baratinhos. Todo o dinheiro que entrava, todo o extra que ela fazia, ela colocava lá numa conta virtual. Quando ela teve o dinheiro, ela deu inteiro lá, toma o dinheiro, entendeu? Então pra mim vai ter que ser assim, entendeu? Pra me juntar 60 mil em um ano, cara, eu vou ter que, ralar muito e me privar muito de muitas coisas, né? E eu sou a pessoa que não gosta muito de me privar, mas eu tenho que mesmo assim, eu vivo uma vida simples porque eu sou pobre, né? Mas tem horas que eu quero dar uma de rica comprando lanche todo final de semana, colocando coisa de filme, então eu vou ter que, tipo assim, o dinheiro que entrar, eu tenho que pensar, não é meu. Eu tenho que fazer um propósito na minha vida, assim como eu me empenhei em vender a minha casa, eu tenho que me empenhar agora em comprar dinheiro para minha casa. E sendo ainda, Pipos, que é isso, Pipos, é isso. Isso vocês têm que saber, entendeu? Não deveria estar falando aqui, mas eu já falei em alguns vídeos, já mostrei para vocês. Então, o passo de aluguel, eu acho que, né, talvez eu me mude, não sei se eu me mudo esse ano, mas se eu não mudar esse ano que vem, com certeza eu vou me mudar para um aluguel mais barato, para juntar mais dinheiro, para comprar a minha sonhada, que eu já tive, né? Sonhada casa. Eu tenho certeza que Deus vai me ajudar.
Varri em cima da areia, tava cheio de folha. Aí varri aqui. Varri aqui também. Aí tô lavando roupa. Graças a Deus chegou roupa pra lavar. Né? Roupa. Poeira em cima da roupa. Roupa. Roupa pra lavar. Tá lavando, né? E mais roupa ali lavada. Varri aqui, ó. Bom dia!